Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de banco de dados. Estamos trabalhando com banco de dados de JDBC e hoje a gente vai trabalhar com inserção de dados. Eu estou aqui com o Workbench aberto e hoje a gente vai inserir dados aqui na tabela Seller, que é o mesmo que vendedor. A gente já tem aqui uns dados inseridos aqui, ó. Então, dentro da API do JDBC, a gente vai conhecer o Prepare Statement, que ele vai armazenar uma consulta SQL, e vamos deixar os parâmetros de inserção para ser inseridos depois. Para popular a nossa consulta SQL, a gente vai usar um recurso chamado de Placeholder. Quando a gente estiver no Eclipse, eu aviso o que é esse Placeholder. Depois a gente vai usar um comando que se chama Execute Update, que realmente vai executar a nossa consulta SQL e vai inserir um dado no banco. Eu vou vir aqui no Eclipse, tá? E vou copiar esse JDBC2 aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V e vou criar o JDBC3. O JDBC2 eu vou fechar, vou clicar com o botão direito aqui e Close Project. Vou abrir aqui o Program dentro do pacote Application e vou apagar tudo para eu começar do zero aqui. Ctrl+Shift+O. Agora está zeradinho. Primeira coisa, eu vou criar uma variável do tipo connection Java SQL, que eu vou chamar de com, recebendo null. E agora eu vou criar uma variável do tipo prepare statement, também do Java SQL, que eu vou chamar de PS, né, de prepare statement, também recebendo null. Agora eu vou colocar aqui um try catch para poder conectar o nosso programa aqui com o banco de dados. Eu vou chamar aqui o com, recebendo db.getConnection. Pronto, nosso programa já está conectado com o banco de dados. E vou falar agora que o meu PS, que é o meu prepare statement, recebe o com.prepare statement, esse primeiro aqui, ó. Você pode ver que ele está esperando uma string SQL, que é o nosso comando SQL para inserir um dado no banco. Então, o que eu posso fazer? Para eu poder inserir os dados no banco, eu posso colocar aqui dentro, entre aspas duplas, o comando SQL. Por exemplo, insert into, tá? Coloco o comando aqui para poder inserir. Ou eu posso criar uma variável aqui em cima do tipo string, chamar de SQL, e ele vai receber esse SQL, certo? Então vamos fazer essa opção aqui, depois eu mostro para vocês como colocar a outra opção. Vamos colocar aqui insert into. Agora a gente vai inserir na tabela Seller, né? Então vamos lá. Então eu coloco aqui, o nome da tabela é Seller e vou colocar entre parênteses aqui, ó, o nome dos campos, ó. O nome dos campos é esse aqui, ó. Name, e-mail, birth date, base salary, departamento ID. O ID não precisa porque ele vai ser auto-incrementado, então ele vai ser inserido automaticamente. Então vamos voltar aqui, vamos colocar aqui, ó, name, e-mail, birth date, base salary
e Department ID. Agora ele vai ter aqui os values e vamos colocar aqui agora o que vamos chamar de placeholder. Em vez de a gente colocar os dados diretamente aqui, por exemplo, nome, João Miguel, a gente vai colocar o placeholder, que é uma interrogação. Então vamos colocar aqui 5 interrogações, porque temos aqui 5 campos. Então esses placeholders ou interrogações, elas representam os campos, ó. Tem 5, temos 1, 2, 3, 4, 5 campos para serem inseridos, certo? Agora, eu vou falar com o meu PS, que é o meu prepare statement. Eu vou colocar aqui um ponto e vou setar uma string. Por quê? Vou setar uma string porque eu quero setar o nome. E aqui, ó, no meu banco de dados, o nome ele é uma string. Tá bom? Então vamos lá. Ó, o primeiro placeholder, eu vou até dar uma quebra de linha aqui para ficar mais fácil a visualização. Olha lá, ó. O primeiro placeholder ele é representado pelo número 1. Então eu coloco 1 aqui, tá? E aqui eu coloco o nome que eu desejo. Eu vou colocar aqui João Miguel, por exemplo. Vamos continuar. ps.set string, porque o e-mail também recebe uma string, ó. Vou colocar aqui mig@gmail.com. Você pode ver, ó, que agora o segundo placeholder ele recebeu o 2 aqui, ó. Agora vamos inserir a data, né? Birth date, que é a data de nascimento. Então vamos colocar aqui, ó, ps.setDate agora, ó, já mudou o tipo. Ele vai ser o 3, só que para inserir uma data é um pouco diferente. Então eu vou criar aqui em cima, ó, eu vou instanciar o simple date format, que eu vou chamar de SDF, Simple Date Format, recebendo o new Simple Date Format, que vai receber aqui o formato da minha data. Então aqui dentro do parênteses eu coloco dd barra mm maiúsculo barra e y 4 vezes. Então aqui agora eu vou instanciar o java.sql.date, certo? E agora eu vou colocar aqui, ó, o sdf.parse e coloco a data que eu desejo. Vou entregar a data de nascimento de vocês aí, ó, 12/6 de 1991, por exemplo, tá? E coloco aqui um ponto get time. Fazendo assim, ele vai salvar uma data de nascimento lá no banco de dados, tá? Vamos continuar aqui inserindo set double, porque agora ele vai inserir o salário, né? Olha lá, temos aqui, ó, salário que é do tipo double. Vamos lá, então a gente coloca aqui o 4 e o salário vai ser de 7.000. ps.setInt agora, porque ele vai inserir aqui, ó, departamento ID, então ele precisa do ID do departamento. Então eu vou colocar aqui o 5, né, o quinto placeholder, e eu vou colocar um ID aqui do apartamento, pode ser o 3, por exemplo.
Vou chamar aqui o ps.execute update. Só fazendo isso, ele já vai inserir os dados no banco aqui para a gente. Mas eu vou criar aqui na frente dele uma variável inteira, que eu vou chamar de linhas afetadas, recebendo o execute update. Vou dar aqui um sysout, que eu vou chamar de aqui, ó, linhas afetadas, recebendo aqui a quantidade de linhas afetadas. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou inserir só um dado aqui, ó, só uma linha, só em uma linha, só um nome aqui, um registro. Mas eu posso inserir mais registros. Então, se um dia a gente quiser fazer um teste aí de inserir vários de uma vez, a gente vai ver quantas linhas foram afetadas. No caso aqui vai ser só uma. Vou colocar aqui um SQL exception, tá? E vou falar aqui que o meu e ponto vai receber um print extract trace. Ele está dando um erro aqui, ó, porque pode gerar uma exceção aqui nesse parse exception. Então eu vou criar aqui mais um catch, que eu vou chamar aqui de parse exception e abre e fecho aqui chaves, e vou falar que o meu e ponto vai receber um outro print extract trace, caso dê algum erro aqui na hora de inserir a data. Tá bom? Então aqui, depois desse catch, eu vou inserir aqui um finally, um bloco aqui finally, e vou fechar aqui as variáveis que eu criei aqui em cima, ó, aqui ó, o prepare statement e o connection. Primeiro eu fecho o prepare statement, tá? Eu vou deixar para fechar a conexão do banco sempre por último. Então eu coloco aqui um db.close connection. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Tem que aparecer lá no banco de dados esse nome aqui, ó, João Miguel, com esse e-mail, com esse salário, com essa data de nascimento. Vamos lá então, vamos clicar aqui em Program, Run as Java Application, e temos aqui, ó, uma linha afetada. Isso quer dizer que deu certo, ó. Foi por isso que eu criei esse system.out.println aqui, para a gente ver se deu certo aqui pelo console. Vamos vir aqui agora no Workbench. Não tem nada aqui inserido. Vamos atualizar aqui. Ou então podemos vir aqui em Seller, aqui, ó. Vamos dar um Select Row. E ele inseriu aqui, ó, o João Miguel aqui, ó. Certo? Vamos fazer aqui um outro teste, tá? Eu falei para vocês que a gente pode tanto criar uma string SQL aqui em cima, ou então jogar essa SQL aqui na frente do prepare statement. Então vamos, deixa eu voltar o SQL aqui do jeito que ele estava antes. Temos aqui o value, certo? Deixa eu apagar aqui aquela vírgula ali, vou selecionar tudo aqui, ó. Vou dar um Ctrl X para recortar, vou apagar essa variável que eu criei aqui e vou jogar string aqui dentro. Vou mudar o nome aqui, ó. Vou colocar aqui Marta. Pode ser Lúcia Figueiredo.
Vou chamar de MLF. Certo? Vou mudar até a data de nascimento aqui. Essa aqui é um pouco mais velha. 70. Ela vai ganhar aqui 6.500. Vou mudar o departamento dela também aqui para o 4. Tá? Vamos ver se dessa forma que vai funcionar também, inserindo na frente do Prepare Statement a consulta SQL. Vou salvar aqui, vou vir aqui em Program. Primeiro deixa eu só fechar isso aqui. Vamos vir aqui em Program, Run as Java Application. Tivemos uma linha afetada outra vez. Então, se a gente vier aqui no Workbench, vier aqui em Seller, Select Row, ele vai trazer para a gente os últimos registros que foram inseridos. E a Marta Lúcia está aqui. Então, gente, é assim que a gente insere registros na nossa tabela usando o JDBC. Bom, para a gente poder cumprir o que a gente viu aqui no nosso checklist, agora eu vou mostrar para você como utilizar o statement, que é uma sobrecarga, mais o return generated keys, que é do tipo enumerado. Então a gente vai vir aqui no Eclipse e depois que a gente declarou aqui a nossa consulta SQL, depois de tudo aqui, depois das aspas duplas, a gente vai colocar uma vírgula e vamos chamar aqui uma sobrecarga do statement. Ponto return generated keys. Tá? Então agora a gente vem aqui para cá, vamos manter tudo que a gente já fez aqui, os dados de inserção, todos eles, vamos fazer poucas alterações. Só que aqui, ó, depois de linhas afetadas, eu vou apagar essa linha aqui, ó, e vou fazer uma condição aqui, ó, se as minhas linhas afetadas for maior do que 0, é porque ela tem o ID. Agora, meu objetivo é resgatar o ID de um registro inserido no banco. Então, se for maior do que 0, ele vai obedecer esse primeiro bloco de comandos. Se não, ele vai colocar aqui sysout nenhuma linha afetada, tá? Então agora a gente vai utilizar aqui. Primeira coisa, a gente vai chamar aqui o result_set, porque ele vai trazer para a gente um registro em forma de tabela. Então sempre que a gente for pegar um registro em forma de tabela, a gente vai chamar aqui o result_set, que vai ser igual ao nosso statement, que é o PS, que a gente declarou aqui em cima, ponto. Então a gente vai pegar aqui o get generated keys e vamos fechar aqui no final. Como o result_set ele nos traz um resultado em forma de tabela, então a gente pode percorrer a nossa tabela usando a estrutura de repetição while. Então a gente vai colocar aqui o rs.next. Tá? Vamos declarar uma variável aqui do tipo inteiro, que ele vai trazer para a gente a chave primária do nosso registro. Então eu vou chamar de id e vou falar que o meu rs.getInt, tá? Então em vez de eu colocar aqui, ó, igual a gente já fez em aulas passadas, o id dessa forma, eu vou colocar o número 1 para mostrar que eu quero pegar a primeira coluna da minha tabela. Agora eu vou chegar aqui, ó, eu vou colocar um sysout e vou colocar aqui ID do registro, que vai receber aqui o meu ID, tá? Agora a gente vai rodar isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos vir aqui em Program, Run as Java Application. Ele vai inserir a Marta Lúcia aqui novamente com o ID de número 14. Vamos vir aqui no Workbench.
Vamos vir aqui em Seller, vamos Select Row, vamos baixar aqui um pouco, olha lá, ó. Temos aqui a Marta Lúcia com o ID de número 14, igual a gente já viu aqui no console. Agora, para a gente finalizar, a gente vai usar esse Get Generated Keys aqui, para cumprir com toda a checklist. Então a gente vai vir aqui no Eclipse, tá? A gente vai inserir 2 registros de uma vez só. Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou usar um comando SQL mais simples agora, então eu vou colocar aqui um /* e aqui depois desse aqui eu vou colocar asterisco barra para comentar isso aqui. Então eu vou criar aqui dentro do prepare statement, vou usar aqui um com ponto prepare statement, eu vou inserir aqui uma SQL, ó, insert into, mas agora eu vou inserir na tabela de departamento, porque ela tem menos campos, né? Vamos inserir uma string mais simples aqui para a gente finalizar essa aula. Então vou colocar aqui department. Então vou colocar aqui no campo name os vales que vão ser, chamar aqui de D1, entre aspas simples aqui, vírgula. Logo aqui depois da vírgula eu vou inserir aqui um segundo registro. Então entre aspas simples eu vou colocar aqui D2, tá? Então aqui depois de tudo eu vou colocar aqui uma vírgula e vou chamar a sobrecarga do statement, tá? Ponto return generated keys. Vamos vir aqui no Workbench, vamos ver quais são os departamentos que a gente já tem registrados aqui no Workbench. Temos aqui 4 departamentos, então vamos fazer aqui o teste aqui no Eclipse. Vamos vir aqui em Program, Run as, Java Application, vamos apertar em OK para salvar. Olha lá, ele inseriu aqui, ó, o 5 e o 6. Então se a gente vier aqui no Workbench, vamos atualizar aqui com Select Rows, ele trouxe para a gente aqui, ó, o D1 e o D2, igual a gente inseriu na nossa consulta SQL lá no nosso código.